Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso canal Inovação e RP em Foco. E hoje aqui com duas amigas e profissionais incríveis, que eu tenho muito orgulho de estar conversando aqui, a Marta e a Alê. Gente, obrigado por estar aqui comigo e a gente bater um papo aqui descontraído e de tecnologia, vendo como que a gente pode estar agregando valor aos nossos clientes. Marta, aproveita aí para Marta, que, nossa, dispensa comentários, está aí tá em todos os canais, especialista em, não podemos dizer de toda esse marketing digital, né? Ela realmente tem uma abrangência incrível na internet, professora, palestrante, especialista em RH. Dá um oi para a gente aí, Marta. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo, tá, Marcos, e com a Ali. E realmente esta é uma área apaixonante, Marcos. O RH tem várias oportunidades e eu acho que eu não fico somente como consultora dentro da Metadados, como você muito bem colocou, sou palestrante, eu gosto muito das redes sociais, de socializar, de compartilhar conhecimento e tem um canal também no Portal Contábeis. Então, compartilhamento de conhecimento é algo que me faz muito feliz. Não tem algo mais prazeroso do que a gente contribuir, né, e fazer a nossa mensagem chegar e, de alguma forma, gerar valor para a nossa audiência, né? Isso aí Perfeito. não tem preço. Oi, Alê, tudo bem? Prazerzão estar contigo. Prazer, Marcos. Boa noite para vocês. Boa noite, Martinha. O meu viés já é o negócio, né? Sempre fui apaixonada pelos negócios. E por que não dizer, né, que o RH está intrinsecamente ligado aos negócios, reflete a estratégia do negócio. A gente sabe que os pilares, né, para as empresas estão associados às pessoas, à tecnologia, aos processos, e o RH ele faz essa conexão, né, com todas essas áreas. Né? Para uma empresa se tornar bem-sucedida, há de se respeitar esses três pilares. O empresário aqui no Brasil, ele tem um desafio gigante, né? Porque não só pela economia, né? A gente sabe como que é difícil empresariar aqui, e a quantidade de informações específicas que ele precisa gerenciar, né? Aqui com o RP a gente fala muito da parte fiscal, das entregas dos SPEDs, né? Da cálculo de impostos, que é realmente algo extremamente sério e importante de se gerenciar, e quando a gente fala também da parte de recursos humanos, né, e tudo que vem por trás dele, né, segurando isso, é um desafio gigante, né? Eu imagino que vocês tenham é, 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 bastante, vamos dizer assim, experiências com isso e casos para contar nessa jornada de recursos humanos, né, Marta? Perfeito, porque quando a gente pensa em internalização da folha ou de ter um sistema dentro da empresa, a gente também tem que ter uma preparação com a equipe, com a direção, quer dizer, não adianta colocar um sistema dentro da empresa com uma equipe que não está comprometida. E hoje é tão importante ter um sistema dentro da empresa onde possa ser administrado tudo o que acontece dentro da empresa, tendo dados de uma forma muito rápida e tudo dentro de um sistema, porque hoje, se tu fores olhar, as empresas têm até 5, 6, 7 sistemas para acessar e às vezes o funcionário não sabe nem qual é a ferramenta que ele precisa acessar para fazer determinada uma solicitação ou a emissão do contra-cheque que seja, ou comprovante de rendimentos. Então, o sistema hoje ele vem para otimizar, e hoje a gente fala muito em gestão de pessoas, em cuidar das pessoas, em tratar dados e ter dados estratégicos dentro da empresa. Como você muito bem falou em SPED contábil, o RH ele tem toda a parte de e-social, toda a substituição de declarações, e por isso que a gente precisa ter um sistema legal, um suporte legal, e tem que ter uma base de conhecimento. Então, a Metadados, além disso, além de ter um suporte com uma pesquisa de satisfação belíssima, que beira ali os 98, 99% de Uau! satisfação,
que é importantíssimo, né? Nós temos uma base de conhecimento incrível, um blog fantástico, com e-book. Então, a gente sempre tem live, tem o webinar, a gente tem um canal no YouTube que é RH em sintonia com materiais riquíssimos. E que hoje é o que complementa. Porque quando a pessoa compra um sistema, Marcos, ele não... Só o sistema por si só não basta. E daí, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar com a minha insegurança, né, Ali? A maior fragilidade hoje de quem adquire um sistema do próprio RH é o medo, é a insegurança de como lidar com todas essas mudanças que acontecem constantemente. É como ele vai se manter, talvez, up to date, né? Atualizado com o que ele realmente precisa fazer para gerar as coisas. A gente aqui, Marta, ele pega muitos clientes que estão num processo também de internalização da contabilidade. Quando ele internaliza, ele vai trazer a folha também, né? Sim. O que vocês dão de dica para esse pessoal, assim? E eu percebo que todo mundo gera uma insegurança, é algo novo, né? O que ele gerava com o contador externo, né? Mandava lá no final do mês para ele processar, agora ele quer começar a fazer internamente. Para esse público, o que você tem a dizer para ele? Bom, quando a gente pensa em internalizar, primeiro tem que olhar a maturidade da equipe, o grau de conhecimento dos profissionais que vão trabalhar, e tem que trabalhar capacitação. E também, quando pensa em internalizar, não quer dizer que necessariamente a empresa não vai mais precisar da orientação da consultoria do escritório contábil. Pode haver ali, sim, uma prestação de serviço, uma auditoria do escritório contábil. Então, eu penso que não precisa necessariamente quebrar este elo. E o escritório também pode ter ali essa empresa como um grande parceiro, prestando aquele fechamento mensal onde requer maior conhecimento. Quando a gente pensa em fechamento da DCTF Web, fechamento de valores ali que também são conciliados na contabilidade, que são a parte da folha de pagamento. Então, eu penso assim que a empresa deve sim olhar o grau de conhecimento dos profissionais que vão participar deste projeto, tem que definir papéis e tem que ali perceber até onde tem o conhecimento para administrar tudo dentro da empresa. Ou se pode ficar de uma parte híbrida, quer dizer, eu posso ter um escritório só atuando nos fechamentos e auditoria, e tudo acontece dentro da empresa. Então, é algo que deve ser estudado. Eu penso que tem que ter um projeto, e não é simplesmente, agora eu vou implementar o sistema e pronto, acabou. Tem que estudar tudo isso e tem que preparar todas as partes, porque o que gera insegurança é não ter esta transparência, não ter a definição ali de papéis e talvez não ter uma capacitação. Então, quando a gente faz a virada no metadados, o primeiro mês, né, Ali? A gente faz todo o acompanhamento, faz o fechamento, e daí as pessoas vão percebendo que mudou a legislação, nós avisamos. Tem algo novo, nós temos live. Mas nem sempre é o suficiente se a pessoa não detém ali todo aquele conhecimento técnico que a gente sabe que o profissional precisa ter, tá? Eu penso que o grande desafio também é como o RH é visto dentro das organizações. Porque se a gente pensar, considerando a posição, né, obviamente que não são todas as empresas, mas o RH era muito visto como contrata CPD, né? Contrata, paga e demite. E são muitas questões que envolvem o RH. Não é exclusivamente contratar, pagar e demitir. Né? Então, hoje o grande desafio é que os gestores, os cargos de liderança, consigam enxergar onde está o RH dentro da organização. Qual que é a contribuição, qual que é o investimento que precisa ser feito nesse setor, né? Reconhecer o valor da ferramenta, o valor do time, né, de DP, o valor do time de RH, porque é através das pessoas que tudo acontece, né? E quando a gente faz na prática o processo de internalização da folha, muito mais do que os processos convencionais, como contratar, gerar folha, gerar férias, a gente começa a gerar indicadores, a gente começa a ter uma visão estratégica do RH, a gente começa a fazer uma aproximação entre as pessoas e o setor, porque imagine a rotina de uma empresa onde essa folha está sob domínio da contabilidade.
tudo é requerido do RH, não há uma ponte de comunicação entre o colaborador e o RH. O RH vai atrás dessas informações que estão de posse da contabilidade. Então, isso torna, até para o time do RH, uma rotina estressante, né? E também para o colaborador. Imagine se a gente conseguisse, por exemplo, com uma ferramenta, onde pudéssemos entregar esses recursos de ponta a ponta, onde o próprio colaborador tivesse a autonomia de um portal consultar qual que é o período aquisitivo, coisas simples do dia a dia, né? Não precisa da gente falar no âmbito complexo, qual que é eu vou baixar o meu holerite, eu preciso de me comunicar com meus superiores imediatos, né, com meus gestores, eu posso fazer tudo através de um portal, eu consigo criar mecanismo onde torna mais fluidos os processos do dia a dia. E mais seguros também. Perfeito. E, Marcos, não é só isso. Imagina que hoje, eu já trabalhei em escritório contábil. O escritório contábil também, necessariamente, ele não precisa perder aquele cliente. Ele tem que fazer uma análise. Bom, o meu cliente já tem um porte, 300 funcionários. Eu vou aqui para o catálogo, né? 300 funcionários. Esse meu cliente está mandando todas as informações por e-mail, está com uma planilha de Excel, e tem um sistema de ponto, porque ele tem que fazer a apuração do ponto. Aí ele está fazendo toda a planilha de gestão de benefícios no Excel. Então, ele está tendo um monte de trabalho, mão de obra, sendo que se ele tivesse o sistema da metadados, ele pode dividir a tarefa com o escritório contábil usando o mesmo sistema. De que forma? Eu posso dizer que a empresa vai administrar benefícios, né, Ali? Vai fazer toda a gestão de ponto, vai fazer todo o workflow, que é através do portal, e o escritório processa a folha, por que não? Dá para fazer essa divisão de tarefas. Eu posso dizer ainda que a empresa vai fazer todos os lançamentos para a folha de pagamento, e quem vai fazer o fechamento da folha é o escritório contábil. Posso dividir a tarefa, usando somente um sistema, sem ter que transitar e-mail, planilha, um monte de informações, e onde o funcionário não tem nem acesso às suas informações mensais, ao seu ponto, onde ele possa, então, fazer solicitações. Então, é isso que eu coloco também, né, Ali, para os escritórios contábeis. Dá para dividir tarefa e não precisa nem perder o cliente. Por quê? Será que eu posso trabalhar hoje sem ter uma assessoria contábil ou jurídica? Eu não tenho certeza, tá? Por quê? Existe o risco, existe um passivo trabalhista, e eu tenho que estar segura do que eu estou fazendo. Eu penso que, num primeiro momento, eu vou ter que ter alguém que audite, eu vou ter que ter alguém que olhe para as minhas rotinas, porque se eu nunca fiz, eu não vou sair fazendo de uma forma que não tenha ninguém olhando para aquela rotina. Então, Marcos, oferecer dessa forma, e é um sistema, né, Ale, com preço bem interessante no mercado, e que oferece muitas coisas. Hoje eu vou para uma empresa, toda empresa com 300 funcionários tem benefícios. Toda empresa com 300 funcionários precisa fazer gestão do ponto. E ainda ela passa a ter, né, Ale, indicadores. Ela começa a olhar e analisar dados, que torna a empresa mais estratégica no que tange ali, pensando gestão de pessoas. Aí ela pensa, nossa, eu perdia muito tempo fazendo planilha, enviando e-mail, digitando. Agora eu tenho um sistema integrado que trabalha para mim, eu posso cuidar das pessoas que eu tenho dentro da minha empresa, que são o meu maior patrimônio. Então, eu vejo sempre com este olhar, porque hoje a gente precisa de pessoas, o RH precisa ser mais estratégico. Ele tem que sair daquele formato de trabalho, de enviar e-mail, digitar, fazer planilha, e daí ele precisa de uma informação, ele precisa solicitar lá para o seu escritório, onde ele poderia ter, num clique, toda a informação dentro da sua empresa. Fazendo uma conexão com o RP, né, com o contábil também, o fiscal, faz todo sentido isso, né? Em vez do cliente ter que, a partir da ideia de internalizar, porque por que ele internaliza? Porque ele quer, talvez, economizar tempo, fazer os processos mais eficientes, ter informações mais rápidas para tomar decisão. E combinando isso com o seu escritório de contabilidade, realmente parece a solução ideal, né? Se ele tem confiança com o escritório, naturalmente, que o escritório passa a ser um braço, mas dentro da informação que está sob controle da empresa, né? Exato, porque hoje, Marcos, os escritórios, eles não digitam mais toda a folha de pagamento. Quem digita é a empresa e manda para o escritório. Ou manda um arquivo, ou manda
uma planilha de Excel. Então, o escritório hoje não apura o ponto dos seus clientes. Todo cliente precisa ter um sistema, um SREP, que é o Sistema de Tratamento do Relógio, do relógio eletrônico. Então, isso toda empresa possui, só que daí ela vai comprando um sistema, mais um sistema, porque ela tem que administrar. Daí ela vai lá e ela passa a oferecer benefícios. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte. Daí ela diz, bom, a partir de agora, eu quero descontar as faltas e os dias que eles não trabalham, porque se não trabalhou e teve falta, eu não vou conceder este benefício. Aí vai para a planilha de Excel e pontua tudo manualmente. Aqui a gente faz tudo no sistema, ele já abate a pessoa, eu quero abater faltas, eu quero abater férias, eu quero abater afastamento. Então, aí a empresa começa a economizar dinheiro, porque ela vai perceber que na hora de comprar o Vale Transporte sobrou um valor interessante no caixa, né, Ale? Porque ela estava comprando Vale Transporte a mais, porque ela não fazia gestão, ela não fazia controle. No cenário que ela está hoje, né, praticamente ela tem quase um funcionário só para ficar planilhando e encaminhando, né? Digitando. Poderia esse recurso ser muito melhor aproveitado para desenvolver outras tarefas e funções da empresa, né? Ele seria mais um especialista, né? Ele sai daquela função digitador para um analista. Na prática, quem mais trabalha é o RH da empresa. Porque ele fica nutrindo a contabilidade com essas informações. E essa nutrição, ela incorre também no risco de falhas, né? Porque se eu estou fazendo isso através de um Excel, aí eu envio essas informações, elas são reenviadas para a empresa. Corre o risco, por exemplo, existem prazos, né, para as entregas, né, legais, então, de repente eu preciso fazer um ajuste, aí eu incorro no risco também de não atender o prazo legal. Tem a questão, por exemplo, que a Marta menciona, porque o sistema ele está todo interligado. Então, se eu considero que o sistema ele é sinérgico, a partir do momento, em tempo real, que o meu colaborador bateu o ponto, eu já estou fazendo um cálculo de qual que vai ser meu custo, por exemplo, com os benefícios. Né? Eu já posso trazer essas informações. Outro exemplo também em relação à marcação de ponto, que é algo simples e corriqueiro, mas existem regras sindicais, existem regras, né, na questão de horas extras, bancos de horas. Então, muitas vezes as empresas fazem isso de forma manual e acaba onerando também um desgaste emocional muito grande do time de RH, que fica um para benefício, o outro para fazer ajuste de ponto, aí existe a necessidade de se assinar um espelho de ponto. E aí eu preciso apurar, eu preciso, por exemplo, fazer na parte do ponto toda a questão de escalas, às vezes tem empresas que têm formatos mais complexos de escala, e como que se faz isso de forma manual? Como que eu vou atender às regras da legislação se eu não tenho isso de forma protocolar, de forma automatizada? Então, o sistema ele faz esse trabalho com uma entrega de excelente qualidade, né? Então, e a pessoa, em vez de ficar carimbando ali ou conferindo, pode estar ganhando conhecimento e trabalhando, evoluindo sua carreira, seus conhecimentos, agregando valor para a empresa, né? Perfeito, Marcos. Imagina também, Martinha, comentar a questão da assinatura eletrônica. Então, eu ia falar agora, eu ia imaginar uma jornada de uma contratação com o sistema 360 graus. Então, estou contratando metadados, a primeira coisa que eu vou ter o trabalho conosco. Aí eu começo a receber os meus currículos. E eu tenho um banco de currículos enorme. Hoje, a maior dificuldade que nós temos é de contratação. Daí eu vou ter recrutamento e seleção, com uma triagem, com toda a comunicação e testes que eu faço com o meu candidato. Olha que incrível isso. E a gente sabe que está chegando ali uma legislação que alterou a NR1, que agora as empresas também têm que ter ali o cuidado com os riscos psicossociais. O que significa isso? Eu também vou ter que aplicar testes, dependendo da função. Então, isso serve ao recrutamento e seleção. A porta de entrada, fui lá, selecionei o candidato, ele já recebe toda a comunicação, recebe o link e eu faço a admissão digital.
Olha que bacana. Ele vai mandar toda a documentação através desse link. Essa documentação fica armazenada por 30 anos. E a gente garante ali o reconhecimento da veracidade do documento e da LGPD também. Então, ali ele já vai mandar a sua identidade, vai mandar toda a documentação. Desta documentação gera uma admissão automática no sistema. Quer dizer, eu não preciso preencher o dado deste empregado. E eu não falei, lá nos currículos ele pode mandar um arquivo em PDF e a gente já converte em cadastro, sem ter que digitar. Aí chega aqui na folha de pagamento, a admissão digital, ele mandou todo o fluxo de admissão, até que ele não envie tudo que está lá previsto, a admissão de fato não acontece, ela já chega automaticamente na folha de pagamento. Na folha de pagamento eu não preciso cadastrar os dados da pessoa, eu só complemento o contrato. Fazendo toda a parte de contrato, aí eu tenho o Vibe, que é o portal do colaborador. Eu já mando o pacote de relatórios admissionais e ele assina digitalmente tudo, quer dizer, é o sonho. Toda a jornada dele acontece sem ter que pegar documento na mão, assinar, e de uma forma que é o que o mercado oferece. E depois, é claro que no Vibe, né, Ale, eu posso fazer toda a parte de avaliação, de performance, com base na inteligência artificial, e daí a gente vai evoluindo para um RH mais estratégico, que hoje o RH acaba não fazendo essa parte. Ele não avalia a performance da equipe, ele não consegue hoje fazer aquela conversa de 1 para 1 com seus colaboradores, porque a gente hoje está muito mais focado em digitar do que cuidar das pessoas e atuar de forma estratégica. Então, além disso, a gente tem o Feedflex, aí o meu cliente precisa ter vale alimentação, vale refeição, aí ele tem vale transporte, daí ele pode oferecer uma cesta de benefícios flexíveis, aí ele tem um cartão Mastercard, que é aceito, é uma bandeira que é aceita em todas as redes, e daí Isso ele já tem... Vocês, esse cartão? Da Metadados? Da Metadados. É o Feedflex. Legal. E daí a gente acaba... Isso, daí, se ele ainda precisar da parte do SST, que é Saúde e Segurança no Trabalho, para gerenciar CIPA, para ter toda a parte do PGR que as empresas têm que ter hoje, para ter todos os eventos do E-Social, que é o SST, também nós temos. Aí ele começa a ter dentro do sistema o quê? Uma CIPA dentro do sistema, fazendo gestão, olhando para o PGR, porque quando eu falei para vocês ali dos riscos psicossociais, ele tem que estar lá no PGR, a empresa vai ter que mapear e vai ter que fazer a avaliação deste risco, vai ter que ter ali todos os programas ali ajustados. E assim, se eu tenho tudo isso dentro do sistema, eu tenho dados, eu tenho analytics, que eu tenho os indicadores trabalhistas, aqueles indicadores que hoje o RH, Marcos, faz manualmente, absenteísmo, turnover, quanto custa não ter... os meus empregados não cumpriram com interjornada, intrajornada, trabalharam mais do que 10 horas, tudo a gente já tem pontuado e já gera quanto a empresa estaria devendo neste momento se ela fosse fiscalizada. E daí a gente começa a fazer gestão. Sim. Você foi legal a tua explicação, Marta, porque eu acho que combinou a jornada o exemplo de uma jornada real do cliente e você acabou modularizando a solução, né? Pelo que eu comecei a perceber aí, né? Sim, porque você pode adquirir partes, você não precisa comprar tudo junto. Perfeito. É isso que eu estava imaginando, porque o cliente, a gente percebe, né? Se ele está nessa jornada de transformação, talvez ele não tenha braço para já ir para uma solução já totalmente... Vocês devem perceber isso aí no dia a dia, né? Daí a gente diz sonha alto, mas comece com segurança. O simples é melhor. E daí, primeiro, eu vou ter uma folha, vou olhar o que é mais necessário. Por isso que no projeto inicial tem que mapear tudo isso dentro da empresa, ver quantos recursos ela tem, e daí é feito todo um programa de implementação, todo um projeto. E daí ele vai acontecendo gradualmente, vai passando por uma fase, para outra fase, até que chegue no ideal. Geralmente, começa-se pela folha, né, Ali? Eles querem a folha de pagamento, ponto, e benefícios, porque é o que mais precisa no primeiro momento. E daí vai evoluindo para os demais, tá? Isso depende muito do porte da empresa, né? A Marta expôs muito bem quando ela traz esse macro processo, né? Se a gente pensar, por exemplo, na rotina, por exemplo, de admissão,
A Marta, ela explanou de forma ampla, mas existe um microprocesso ali que interfere, por exemplo, no custo de contratação. Né? Por quê? Eu tenho uma demanda de um setor, de um colaborador, já há uma aprovação dessa nova contratação, e daí eu vou para o mercado fazer um processo de recrutamento. Muitas vezes eu preciso de contratar empresas para estar fazendo esse trabalho de aplicação de teste, e isso tudo já está embarcado dentro da plataforma. Quando eu faço, eu tenho um banco de dados dentro da plataforma que é compartilhado, à medida que as pessoas vão trazendo esses currículos, eu consigo ter acesso, eu conecto com todas as redes sociais, eu faço o retorno, né, para esse colaborador, esse candidato, tudo de forma automatizada. E é interessante a gente pensar nas múltiplas gerações que estão trazendo esses currículos. Como que eu estou me relacionando com o mercado? Porque isso também é um ponto de contato. Né? Muitas vezes o setor que está recrutando, ele não retorna esse colaborador, ele foi interrompido, né? Ele não passou nos testes, e aí, quem é que retorna para ele? Então, o sistema faz o processo de... parametrizado, né, Ali? Tudo acontece com comunicação. Assim, por exemplo, quando você vai falar de custo, Marcos, porque muitas vezes as empresas falam assim, eu vou trazer esses processos, vai elevar o meu custo com o setor. Mas se você conseguir rastreabilizar a redução na prática, quando eu faço essa minha implementação, por exemplo, quando você vai fazer a divulgação de um currículo, uma vaga no LinkedIn, você tem custo com o LinkedIn. No caso da nossa plataforma, esse custo já está embarcado. Né? Então, assim, e outra coisa bacana é a corresponsabilização, porque muitas vezes, por exemplo, quando eu vou fazer eu estou requerendo um candidato para uma determinada vaga, eu entrego aquilo ali para o RH, pronto, traz alguém com esse perfil. Mas à medida que eu tenho uma plataforma onde o gerente ou quem precisa daquele colaborador, ele coloca os critérios, ele participa desse processo de contratação, eu vou trazer uma aproximação de quem também vai estar no dia a dia com aquele colaborador. E até para o mercado, a visão da empresa que contrata, ela muda. Porque se eu me candidatei a uma vaga na sua empresa, eu estou tendo um contato com a sua empresa. Como é que eu estou enxergando a sua empresa nesse período de contratação? Porque além de eu ser um possível colaborador, eu sou um consumidor do seu produto, eu sou um influenciador. Nossa, aquela empresa, que bacana o processo de contratação. Então, existem fatores quantitativos e outros que são qualitativos. Como é que está esse processo? Como que é essa jornada desse candidato dentro da empresa nas fases? Como é que eu vou ranquear? Como é que eu vou fazer os critérios ali, por exemplo, eu preciso de TPCD, eu preciso, né, tem as cotas, né, dependendo do tamanho, então a plataforma vai fazer isso tudo de forma automatizada. Eu quero um colaborador que ele esteja em um raio de tantos quilômetros aqui da minha empresa, ou que esteja no máximo, então a plataforma já faz esse trabalho, né? Pergunta de leigo, esse banco de currículos é das pessoas que se cadastraram na metadados para fazer parte dessa empresa, né? Jobify. Jobify. E daí é um banco de currículos que todos que têm acesso. Todos que têm, além do cliente também, quer dizer, é um banco de currículos tipo Brasil, que a pessoa consulta. É um banco de currículos compartilhados. Se você pensar, por exemplo, vão imaginar que a empresa X, ela precisa de um candidato e ela começa a divulgar essa vaga nas redes sociais, né? Em qualquer um. Instagram, a gente faz comunicação com outros canais também, como o IDED, como a Cato, enfim. E aí, quando você divulga, a Alexandra fez o cadastro do currículo. Enquanto o processo de contratação estiver acontecendo, aquela está retido no banco de currículo da empresa que está recrutando. A partir do momento que eu fiz a contratação, eu libero para o banco de currículo. Então, é vantagem para as duas partes. Primeiro, que o candidato vai fazer parte de um banco de currículo,
e depois para a empresa que tem um banco de currículos amplo ali à disposição. Por isso que você falou que acaba substituindo uma propaganda no LinkedIn, algo parecido, né? Quer dizer, você E consegue... outra coisa bacana também que tem a ferramenta, que você pode fazer a divulgação dessas vagas internamente. Então, colaboradores que pleiteiam uma vaga, né, em um cargo superior e mudar de setor, ele também pode se candidatar. Então, você divulga internamente. Então, assim, existe essa jornada também de contratação. Outra coisa bacana que eu acho da ferramenta é que quando você vai marcar uma entrevista, por exemplo, você libera a disponibilidade de agenda do entrevistador e esses candidatos, eles escolhem um horário. Eu não preciso de outra plataforma para fazer essa reunião online. A própria plataforma libera o link, entendeu? Então, assim, é muito organizada essas etapas. E também você parametriza para que as partes estejam... chegamos a 5 candidatos. Você consegue negociar salários pela plataforma. Então, assim, só de recrutamento, se a gente for explorar, a gente tem muita coisa para entregar. Muita coisa para debater, que é muito legal mesmo. É por isso que eu sou apaixonada, gente. Não tem jeito de... E ali, daí, assim, o gestor vai lá, percebe que ele precisa abrir uma vaga, ele faz a abertura de vaga e daí já começa toda a movimentação. E a vaga é interna ou é externa no metadados, a gente sempre tem a maioria das vagas são divulgadas internamente, daí nós podemos concorrer a esta vaga, muitos trocam de setor, vão crescendo e depois ela é divulgada externamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, a gente, agora indo mais em termos de target, né, de cliente ideal, né, para metadados, para ir gerar conexão com quem talvez possa estar assistindo aqui com a gente. Aqui no RP, a nossa unidade de medida a melhor é o faturamento, né? Porque pelo faturamento a gente consegue, de alguma forma, medir o grau de maturidade da empresa, né? No mercado de RP tem softwares desde R$ 49,00 por mês até um SAP, né? Então, o mercado é muito vasto e aí essa é uma unidade que a gente acaba utilizando. Para vocês, seria certo dizer que é o quê? O colaborador, quantidade de colaboradores que tem a empresa, e qual é o target para esse produto? Conta um pouco para a gente sobre isso. Na verdade, é a quantidade de empregados que a empresa tem, que dá uma autoridade no assunto, é isso? Você quer saber? A pergunta é sobre o ICP, né? Qual que é o índice, né? O ideal, né? Qual que é a faixa ali de ideal, de você, assim, por exemplo, o metadado para clientes com 300 funcionários é o foco. Não, o foco é só quem tem 2.000 funcionários. Entendi. Né? Na verdade... o cara pensar assim, não, eu só tenho 50, então talvez eu não seja atendemos. Ou cliente também. Explica para a gente isso aí. Na verdade, né, Ali, hoje a gente lida, nós temos 2 produtos ainda, o Web e o Flow, que atende uma faixa de funcionários. Hoje a gente está vendendo até que quantidade tu está vendendo aí, Ali? 300, 500? Não, temos mais. Veja bem, como sistema a gente tem flexibilidade, então vai depender da demanda desse cliente, né? Como nós temos várias ferramentas que eu posso usá-la como plataforma única, ou eu quero somente o Jobify, por exemplo, a gente tem, inclusive, a possibilidade dele usar para 10 contratações. Então, ele pode usar gratuitamente para experimentar a ferramenta, né? Então, assim, é muito bacana. Eu quero... eu gostaria de fazer a parte de leadership, né? Eu quero desenvolver lideranças dentro da empresa. Indiferente da quantidade, você pode ter um time pequeno, mas que você quer fazer a aplicação dessa ferramenta dentro da empresa. O ponto, por exemplo, a gente tem um ponto full. Ponto full, uma empresa a partir de 10 colaboradores já é requerido que ela utilize o ponto. Então, eu tenho... Qual que seria o ponto full? Uma ferramenta onde eu tenho ali a marcação de ponto, eu tenho o ponto mobile, para fazer essa captura, eu tenho a tratativa desse ponto, eu tenho a assinatura eletrônica dos documentos concernentes à gestão de ponto. Então, a partir de 10 colaboradores, se eu tiver 3,
eu tenho interesse em implantar, eu posso implantar. Então, eu não limito, né? E a gente expande. Existem mercados, a Metadados hoje tem leads, né? Cases aí, com muitos colaboradores, né? Que a gente pode usar como referência. Né? Nós temos empresas, por exemplo, a Vivenda do Camarão. Quem não conhece Vivenda do Camarão? É uma empresa de Metadados, a gente tem vídeo gravado por eles. Nós temos indústrias na área de calçado, indústria Salton, né, de vinícola. Isso, Dakota, Beira Rio. A pegada calçado masculino. Então, Santuário assim, Nossa Senhora Aparecida. A gente consegue flexibilizar, entendeu? Então, enfim. Tá. Então, Marcos, é difícil dizer que a gente não atende um nicho, porque hoje nós atendemos desde o pequeno até o grande. E daí a gente vai tratar a peculiaridade de cada um deles, tá? Exatamente. Mas hoje nós atendemos desde aquele que tem 10 até o que tem 11 mil. Então, hoje nós temos soluções para todas essas empresas. Tá. Falando de tempo de implementação, para o cliente ter uma ideia também de quanto de recurso ele acaba investindo nessa jornada. Para um cliente que, sei lá, vamos chutar um de 200 funcionários, na faixa de 200 e 300. É uma implementação de quê? De 6 meses, 3 meses, 2 meses? O que vocês dizem disso? Deixa para Ali falar aí. Então, como a Metadados ela tem um processo desenvolvido assim, bem fluido, vou dizer esse termo, é muito rápido esse processo de internalização. Isso também vai depender da ferramenta. Alexandra, eu quero internalizar a folha. Nós temos, por exemplo, 3 plataformas, que é a básica, a Operation, a Advanced e a Massa DHO. Então, nesses pacotes, por exemplo, vai estar embarcado vários produtos dentro desses pacotes. Isso interfere no período de implementação. Se o cliente quer apenas fazer a implementação do Jobify, é muito mais rápido essa implementação. Agora, o cliente quer o RH 360, quer todas as ferramentas. Aí a gente faz esse mapeamento, essas entregas vão demandar um pouco mais de tempo. Mas não é o volume de colaboradores que vai interferir no tempo. Porque o primeiro passo que a gente faz, Marcos, é fazer a gente traz as tratativas desses dados, né, nessa base do E-Social. Então, o seu sistema, você roda a sua folha externa, ou mesmo que rode internamente com uma outra plataforma de mercado. Então, a gente vai fazer, primeiramente, a partir do momento de assinatura de contrato, como que funciona a nossa metodologia? A partir de 10 dias, você já é acionado pelo time. E é muito bacana. E essa forma que a gente interage traz muita segurança para quem vende e para quem compra. Porque o contrato, por exemplo, é um contrato tripartite. Então, o vendedor, o executivo que fez parte daquele projeto, ele é corresponsável pelo projeto. Nós assinamos. E daí, nós estamos inseridos, é muito bacana, né? Porque o mercado está muito acostumado com esse vendedor CS, né? VS, vende, some. Vende, some, eu gostei. E assim, a gente é o oposto disso, né? Um comprometimento que a gente tem com esse cliente, porque assim, a gente ouve muito falar em CS, né? Sucesso do cliente, eu tenho um departamento de sucesso do cliente. O pessoal adora falar, mas na prática aí que a gente só vai descobrir normalmente depois, né? Isso, e assim, e de fato a Metadados tem esse departamento, né? Muito bem estruturado, aliás, a Metadados é premiada em sucesso do cliente. Mas isso não tira a responsabilidade de quem fez parte dessa venda desse projeto. Né? Isso aí eu posso falar com muita maestria, porque eu tenho, assim, os projetos nos quais eu participei, eu sei que isso não é exclusividade da Alexandra, né? Mas é algo que a Metadados está se comprometendo com todos. A gente faz parte desde essa passagem, desde o levantamento da necessidade do cliente. A gente entende, por exemplo, se de fato, porque muitas vezes o cliente... Vamos imaginar um cirurgião plástico. Vou fazer essa analogia. A gente chega lá toda encantada. Eu quero, né? Eu não vou dizer no meu caso que eu sou medrosa, né? Mas eu quero fazer tudo para o cirurgião.
mas quem tem qualificação técnica é o cirurgião. Então, ele vai entender se naquele contexto, aquela empresa ela vai poder fazer tudo ao mesmo tempo, se faz sentido esse plano para fazer o Master DHO, se ela tem cultura organizacional para fazer um leadership, porque o nosso propósito não é vender, o nosso propósito é fazer parte da história de sucesso daquela empresa, é ser lembrado, é ser aquele cliente, vai ser quem divulga o meu trabalho. Então, quando a gente faz isso, o executivo ele faz uma análise preliminar. Depois dessa análise, a gente entende qual é a ferramenta que ele quer conhecer, porque não dá para mostrar 18 módulos, não dá para mostrar tudo que a gente tem, né? E aí não é a gente forçar o cliente, não, você tem que fazer isso, é a gente entender o que faz sentido, né? E aí, a partir desse... Conexão com a jornada, né? Não adianta querer colocar um caminhão para entregar pizza, não, tem que ser uma coisa que... Não é, a gente tem responsabilidade, né? Então, daí, a partir daí, a gente já marca uma reunião, por exemplo, com um especialista de cada ferramenta, um é do SST, o outro é da parte de recrutamento, e aí o cliente explora a ferramenta, ok, fomos para projeto, fechou o contrato, na primeira reunião a gente entra junto, o executivo entra junto, e o GP, ele vai validar, peraí, foi isso aqui que a Alexandra te vendeu? Vamos ver se tá, confere. E aí, nessa primeira reunião, já entra o CS também, que é quem vai ficar em toda a jornada com esse cliente. Eu sempre digo o seguinte, Marco, o cliente metadados não é mais um número no banco de dados. Você não vai ligar para o suporte e ser o número XYZ lá, porque só mais um. Você tem alguém por você lá dentro. Você tem uma identidade dentro da empresa e tem quem defende, entendeu? Porque é claro que vai chegar um momento que vai ser passado para o suporte. Né? Obviamente, nos aceites foi entregue, o projeto está rodando, mas a partir daí eu fiz um chamado no suporte. Aliás, o nosso é 99% de satisfação em suporte. Eu fiz esse chamado, eu não fui atendido, eu aciono o meu CS. Eu falo no celular do meu CS, eu tenho gerências de CS, eu tenho diretoria de CS, e o executivo está sempre ali, eu estou sempre ali. Então, a gente está. O cliente conta com a gente, né? Então, isso é muito bacana. Não tem como. O que me impressiona na Metadados, conhecendo um pouquinho desde a preparação desse nosso bate-papo e agora a gente conversando, essa minha leitura, né? Talvez essa não desconexão, mas a combinação do conhecimento que vocês tentam agregar para o profissional ao software. Sim. Né? A gente não deve, nem pode ser uma empresa de software. O software é, na verdade, a ferramenta. É importante. O meio, né? É o meio. É o meio. Tem que ser fera a ferramenta, sim, não pode dar problema, tal. E aí, aproveito isso, essa minha percepção, queria que vocês me contassem um pouquinho, assim, da onde vocês compartilham esse conhecimento. A gente estava até conversando, eu acho que a Marta é uma das, vamos dizer assim, embaixadoras, né, mais importantes aí nesse setor, mas para quem assistir, começar também a aprender com vocês, né? E como acho que a maneira que aprende com vocês fazem várias ações disso na internet. Queria que vocês me contassem um pouquinho dessas ações. Então, eu sou a campeã das lives da Metadados, live, webinar. Então, hoje mesmo eu tive, eu e a Mona Lisa do Café com o DP do Rio de Janeiro, nós falamos sobre gestão de férias. Então, a todo momento, nós estamos compartilhando conhecimento. Ontem, eu e a Flávia estivemos, então, no Instagram falando sobre férias. Semana passada, nós falamos sobre um outro assunto, daí falamos sobre igualdade salarial. Então, a Metadados não tem só um sistema, ela está sempre atenta a tudo que está mudando. Então, nós temos e-books, nós temos artigos, nós temos checklist, nós temos um canal no YouTube que é o RH em Sintonia. Então, lá tem até um curso onde eu ministro sobre internalização da folha, por que internalizar, onde tem todo, a pessoa ganha até um certificado, é de graça, é só fazer o cursinho. Tem cursos, por exemplo... Foi um dos assuntos que a gente falou aqui, inclusive, né? Exatamente, tem um curso lá. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Tem. Então, a Metadados, ela é muito forte em conhecimento e serviço, não é só sistema.
Hoje nós temos autoridade. É aquele conhecimento. Você chega no suporte, eu estava no CONAR e a pessoa me disse, eu posso ser atendida por qualquer um dos atendentes. A qualidade é a mesma. E daí não preciso me apegar a um nome, porque vocês têm metodologia. Vocês sabem como deve ser atendido. Eu acho que essa é a grande diferença, né, Ali? Verdade. Então, o nosso cliente, ele se sente seguro. No CONAR, assim, muitos elogios do nosso material, dos nossos roteiros. Então, a gente tem uma base de conhecimento que é o blog, que é aberto, qualquer pessoa pode acessar, sendo cliente ou não cliente. Mas nós temos a nossa base de cliente exclusiva, a base de conhecimento exclusiva para clientes. Então, com roteiros, passo a passo. Saiu uma novidade... O RH, desculpa, Marta, esse portal do RH no YouTube também é na Metadados ou é um parceiro? Como que é? RH em sintonia da Metadados. Da Metadados, tá. Sim. Então, tem muito material, muito material. E este material, a gente, quando pensa em sistema de folha, só olha para a folha. Metadados, não. A Metadados é 360. Você vai encontrar material de gestão de pessoas, de feedback, de indicadores. Você vai encontrar material do ponto, de benefícios, de saúde e segurança no trabalho, de e-social, passivo trabalhista, de multas, de folha de pagamento e muito mais. Então, a gente vai abrindo o leque e não fica ali limitado a um sistema, porque hoje o sistema que calcula a folha já não faz mais sentido, porque é o mínimo. A folha eu preciso tê-la, mas eu tenho que ter todos aqueles subsistemas hoje que me façam ver, de fato, os talentos, as pessoas que eu tenho dentro da minha empresa. Muito bom. Eu fiz, então, assim, a percepção é que o Metadados, ele consegue atender o pequeno empresário, vamos pensar assim, a gente começa ali com soluções que, a partir de 10 ali, colaboradores, a gente também já tem alguma solução para eles e vai crescendo e, na verdade, não tem limite aí para o tamanho de colaboradores que ele possa ter. Por isso, Marcos, que a Ali colocou, a gente sempre faz um diagnóstico inicial, onde a gente coloca um especialista, é como eu estou fazendo um exame quando eu vou para o médico para saber quais ações eu tenho que tomar quanto à minha saúde. Quando eu penso em sistema, colocamos um especialista que faz o diagnóstico e percebe todas as necessidades, e a partir daí, o gerente de projetos, de posse disso, ele cria ações, o que é mais urgente, o que entra na fila primeiro, o que entra depois, e organiza toda a agenda daí com o cliente. Isso acontece tanto no tempo da venda, né, desse início de relacionamento, quanto na fase de projeto. E outra coisa bacana também, que nos times, né, a pessoa tem que ter vivenciado, ter tido um solo experiencial com RH, ou aquele setor que ele atende. Então, o consultor de folha, o pré-requisito para ele ser consultor de folha é ter feito folha. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente vem para uma reunião de AVS, quem vem fazer a demonstração fala assim, olha, quando eu fazia a folha, eu sofri isso, isso, isso. Então, a gente tem empatia aí com a rotina do cliente, né? Então, quem fez ponto, já trabalhou com ponto. Então, assim, as pessoas vivenciaram essa rotina. Então, fica muito mais fácil de sentar, por exemplo, na cadeira do cliente. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e talvez Marta nem tenha ouvido essa história, eu tenho um projeto com uma construtora aqui na minha cidade, e tinha 230 colaboradores quando a gente fez essa negociação, e no período de implantação, eles estavam chegando a 400. E as meninas não tinham grande experiência, assim, com folha, mas eram umas meninas com muita raça, sabe? Elas queriam internalizar, sabiam do grande diferencial que seria, porque elas trabalham demais para contabilidade, né? E daí, quando rodou-se a primeira, né, folha no Metadados, né, eu percebi uma certa inquietação e bati um papo com o gerente de projeto, e ele falou assim, Ali, pode deixar que eu já pensei que nós vamos fazer. Eu falei, eu vou lá presencial e você entra na reunião. E sabe a coisa que eu achei mais bacana, Marcos? Foi que o GP virou para o cliente e falou assim, olha, a minha pergunta aqui hoje é como que você se sente? Qual é o seu sentimento em relação... Pergunta do coração,
né? Pergunta do coração. E aí eu estava com a diretora da empresa e as meninas do RH. E sabe aquele alívio com essa pergunta? E a diretora virou e falou assim: olha, eu sinto medo. E é o medo. E aí ela disse, eu sinto medo. E olha que ela já tinha rodado. Aí ele falou assim, olha, aconteceu muitas coisas, teve dissídio, vocês contrataram muitas pessoas nesse percurso, mas se eu te disser que na próxima folha eu vou estar do seu lado, você vai se sentir mais segura? Peraí. Aí a cliente falou assim, é tudo que eu queria ouvir, cara. Isso para quem... É surreal. São pessoas, as pessoas, algumas estão demorando a perceber isso, né? Porque além do sistema, além de todo esse trabalho que a gente é obrigado a ultrapassar, o que vai fazer diferença é as pessoas, né? Esse seu gerente de projeto, uma pessoa, não conheço, mas deve ser uma pessoa incrível para fazer uma pergunta dessa. Todos eles com os quais eu trabalhei, todos são incríveis. Que é engraçado, não é engraçado, né, Ali? É que isso a gente já tem na cultura. E quando a gente tem na cultura, um dos pontos fortes que eles perceberam na Metadados, no Conar, é a nossa cultura. Como vocês têm uma cultura forte, como as pessoas ficam muito tempo na empresa onde vocês trabalham. O Rafa, do RH, estava lá, né? Ele falou, eu falei com um diretor, falei com outro diretor, estou falando contigo, eu estou impressionado demais com vocês, com a cultura de vocês, com o jeito de ser de vocês. E não é ali, ninguém estava vestindo ali nenhum personagem, né, Ali? A gente estava ali exatamente tratando e sendo exatamente o que nós somos no nosso dia a dia, porque é assim que nós lidamos e tratamos o nosso cliente. Essa é a nossa cultura. Tomara que vocês cresçam muito e continuem levando essa cultura para muita gente. O Marcos, aí pode se perguntar, né? Mas que empresa perfeita, né? Tão perfeitinha. Na verdade, não é questão de ser perfeitinho. Todo mundo vai querer, né, vender, né? Eu sou perfeito. Mas é o quanto as pessoas estão comprometidas com as outras. E eu digo isso não só em relação ao cliente, em relação a quem é o executivo responsável pela venda, o gerente de projetos, e assim, a preocupação com o cliente no centro de fato. Eu já tive uma situação, por exemplo, de um cliente de BH, a gente estava conduzindo um projeto, e de alguma maneira a dona da empresa falou assim, eu queria trocar de gerente de projetos. Sabe aquele negócio, eu vi a primeira vez, o santo não bateu? Não sei. Né? Já tive uma experiência parecida aqui. Não tinha nada a ver, ela não fez nada demais, mas o santo não bateu. E aí a diretora da empresa, gostaria de trocar. Falei, perfeitamente. Eu liguei de manhã, à tarde já estava uma nova reunião com o novo gerente. Meu cliente está lá até hoje, está feliz. Então, isso é segurança para quem faz parte do projeto. Né? Saber de que aquilo com o qual eu me comprometi, por exemplo, na posição de executivo comercial, eu vou ter retaguarda. Eu vou ter quem que se compromete comigo, né? Porque não faz parte só de falar que vai fazer. As ações, né, que vão confirmar aquilo que eu falei. E eu sempre brinco, falo assim com o meu cliente, lembra que eu te falei isso? Lembra que eu te falei aquilo? É muito bacana essa experiência. E assim, Ale, problemas todos nós temos, não tem nem sistema que não tenha problema. Agora a gente percebe a diferença, é quando eu tenho problema, como eu sou atendido. Acho que essa é a grande diferença. Então, quando fala em cultura forte, do jeito, a gente tem problema sim, a gente está sempre melhorando. E eu acho que não existe sistema que não passe por isso. E isso faz parte do crescimento. É como nós lidamos com esses momentos e com os clientes. Aí a pessoa diz, nossa, neste momento que eu mais precisei, eu vi de fato que valia a pena tê-los do meu lado. Porque eu me senti segura. É essa segurança que a gente passa. Não é só buscar o culpado do problema, mas resolver a situação, né? Porque problema vai ter, implementação dos sistemas... Em qualquer lugar vai ter problema, Marcos. Envolveu pessoas e processos, vai ter problema para resolver. E eu aprendi que a gente precisa e eu aprendi também, eu fiz uma imersão de um final de semana de 54 horas que a gente precisa se apaixonar por problemas e vender uma solução.
Eu não posso fugir do problema, me apaixonar. Porque eu vou vender soluções para os problemas, as pessoas têm problemas. É isso aí. E isso que encanta, depois quando tu resolve, a coisa realmente funciona. Aí faz sentido, aí você transformou a vida daquela empresa, daquele RH, né? Ali é isso que tu colocou. Aquela dor que eles tinham já não tem mais, eu tenho vários cases, se vocês olharem no site da Metadados, tem cases maravilhosos de clientes, onde eles colocam a diferença do antes e depois. Então, a gente colheu ali no Conar vários depoimentos de clientes também, que eles são felicíssimos com a gente. Assim, eles vendem metadados para qualquer outro que busque informação. Então, isso que é bacana, né? E porque também a gente tem uma cultura de NPS, a gente busca opinião, né? Ali a gente sempre, qual a probabilidade que eu tenho de perder aquele cliente, de não perder. Então, a gente não só faz retenção de talentos de funcionários, mas a gente cuida também da jornada do cliente, né? Para não perdê-lo, porque a gente precisa de cliente. Então, o negócio não é perder cliente, a gente gostamos de ganhar novos clientes, mas também nós não gostamos de perder clientes. Bom, eu convido a todo mundo que está assistindo essa live que procure a Marta e a Lê. Eu vou, depois vocês me passem os contatos para eu colocar na descrição do material, né, para o pessoal acessar vocês o mais rápido possível. Estou muito feliz, assim, a gente vive essa jornada de RPs aqui, da implementação do sistema de gestão RP, e a Folha é algo que faz parte desse ecossistema, né, e a gente lidar com gente que está a fim de resolver problema é confortante, e a gente espera fazer muitos negócios, que vocês sejam muito felizes nessa jornada. Já são, né, uma empresa de mega sucesso, como vocês são, e principalmente profissionais incríveis, como vocês são. Muito obrigado aí pelo esse tempo aqui de estar aprendendo com vocês, tá bom? Obrigada eu pela oportunidade. Também eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Legal, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.